Bom dia. Aleluia, bom dia, a graça e a paz esteja com você nesta manhã abençoada de sexta-feira, glória a Deus. Mais uma semana findando, né? Uma semana de trabalho, onde o Senhor tem nos sustentado com a sua destra fiel, amém? Bom dia para você que já tá aí. Eunice, a Jaque, Rosângela, Natália, a Cris, a Lu, Lívia, Michele, sejam bem-vindas. Cristina, Nayate, Tia Tereza, Luciene. Vamos começar então confessando a palavra de Deus. A Bíblia fala lá em Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fala assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então vamos confessar esse versículo. Fala assim, eu declaro nesta manhã que o meu querer vem do Senhor. Ele conduz a minha vida e realiza todas as coisas em mim e através de mim, segundo a sua boa vontade. Amém, amém. A poderem confessar a palavra de Deus. Porque o poder está na palavra do Senhor. E quando eu confesso, eu estou trazendo aquela palavra que é a verdade para a minha vida. Amém? Aleluia. Hoje eu quero finalizar a nossa semana deixando para nós meditarmos um versículo muito simples, conhecido por muitas pessoas, talvez você saiba até de cor, né? Você já tenha memorizado. Lá em Mateus capítulo 5, dos versos 1 ao 12, o Senhor Jesus, né, é chamado de o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. E ali, então, o Senhor Jesus, ele fala a respeito, né, de bem-aventurado aquele... os humildes de espírito, bem-aventurados os que têm os misericordiosos, mas hoje eu quero deixar para nós o texto de Mateus 5, versículo 6, que fala assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça descrita aqui nesse versículo, né? Eu quero aplicar na minha e na sua vida como sendo a verdade. A verdade. Então, é justiça como verdade. E não necessariamente é você ser vingado, né? Por uma coisa que alguém fez contra você. Você querer justiça como reivindicar, né? Os seus direitos, não. A justiça que eu quero aplicar na minha e na sua vida como sendo a verdade. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede pela verdade, né? Que se encaixa muito bem aqui no significado, no sentido de justiça. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede pela verdade, porque eles serão fartos. O que é a verdade? A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. A verdade é a palavra. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede pela palavra, porque eles serão fartos. E eu sempre falo isso aqui. Nós podemos negociar muitas coisas na nossa vida, mas sabe algo que nós não podemos negociar como homens e mulheres de Deus, que queremos o Senhor? Porque se você acorda 6 horas da manhã, liga uma live, né? Se conecta em uma live para ouvir a respeito da palavra, é porque você é alguém que tem o Senhor, que deseja o Senhor, que deseja conhecer mais de Deus. Não tem nada a ver comigo, pode ser qualquer outra pessoa, né? Mas se você tá aqui é porque você deseja o Senhor, porque você poderia estar dormindo, você poderia estar fazendo outra coisa, mas é porque você quer o Senhor. E
como homens e mulheres que queremos o Senhor, que desejamos o Senhor, nós não podemos negociar a palavra de Deus, né? Orar, buscar a presença do Senhor, porque isso é alimento para nós, para o nosso espírito. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede pela verdade, pela palavra. Eles serão fartos. Olha, quando alguém está doente, né? Um dos primeiros sintomas ou sinais é que a pessoa perde a fome, né? Quando você fica doente ou alguém da sua família fica doente, geralmente não acontece isso, a pessoa não quer comer, né? Perde o apetite, não fica com vontade, a boca não fica boa, né? A gente fala assim, para comer o alimento, né? Tem que forçar para tomar água. É um sinal, né? Ela dá sinais de que o corpo dela não está bem. Perde o apetite, perde a fome. E da mesma maneira, somos nós em relação à nossa vida espiritual. Um sinal de que nós não estamos bem espiritualmente é que nós não temos mais vontade, nós não sentimos vontade. Né? Para nós, tanto faz levantar, orar, né? Às vezes eu fico ouvindo, né, as pessoas conversando e às vezes a pessoa fala assim, nossa, gente, tem tanto tempo que eu não rezo, né? Um exemplo, ou não falo com Deus, eu não tenho essa prática de ler a Bíblia. Eu fico olhando e falo assim, meu pai, como é que a pessoa consegue viver nesse mundo? Porque isso é como se você não comesse. Né? Se eu ficar sem comer fisicamente, eu vou passar mal, eu não vou ter energia. Né? Pensa em você, né? Que vai sair daqui agora e vai enfrentar um dia pela frente. Se você não comer algo, né? Você não vai ter energia para viver esse dia, você não vai ter força, vai ficar fraco, vai ficar desanimado, né? Agora imagina eu sair para viver minha sexta-feira sem comer do Senhor, sem comer da palavra. Então, nessa manhã, né, que nós possamos ser despertados para isso. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, da verdade. A Bíblia fala, eles serão fartos, eles serão fartos. Então que você possa ter fome e sede, né, fome pelo Senhor, pela palavra de Deus, mesmo que seja um versículo, mesmo que seja um pouco de tempo, mas não abra mão de ter isso todos os dias da sua vida, porque você será farto, é o que a palavra de Deus diz, nós somos fartos, né? Então quanto mais eu como e eu bebo do Senhor, mais eu tenho fome e sede dele, mas o contrário também é verdadeiro. Quanto menos eu me alimento da palavra, quanto menos eu oro, né, mais o meu organismo não vai... Menos eu sinto vontade de fazer. Quanto menos eu pratico as disciplinas espirituais, menos, né, eu tenho vontade. Mas, né, que possamos ser o contrário. Homens e mulheres que têm fome e sede pela palavra, porque nós seremos fartos. E aí, sabe qual que é a consequência? Além de nós sermos nutridos espiritualmente, termos força para viver o dia? Aquele versículo de Filipenses 2:3 que nós acabamos de confessar para começar nosso devocional. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Quanto mais nós comemos e bebemos, mais o Senhor se revela a nós. Mas Ele coloca no nosso coração a vontade dEle, o querer e o realizar. E olha, isso é o quê? Isso é sabedoria. Quem não quer aqui ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa? Todo mundo. Quem é louco de falar, não preciso não, todo mundo quer. Mas quanto mais nós comemos e bebemos, né, temos fome e sede por justiça, pela verdade da palavra, pelo Senhor, isso vai se tornando automático na nossa vida. Não é algo assim que você precisa de ficar, ai meu Deus, e agora, o que eu faço, Jesus? Não, é lógico que tem momentos que a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer, mas o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo, porque é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Quanto mais eu tenho fome e sede pela verdade, mais eu sou
né, sensível a essa voz que habita dentro de mim, que é o Espírito Santo, que é Deus, o próprio Deus morando em nós. E Ele vai efetuando em nós o querer, o realizar, segundo a sua vontade, não a nossa, mas segundo a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Essa é a palavra para nós neste dia. Que o Senhor venha renovar nossa mente e gerar em nós, cada dia mais, fome e sede pela verdade. E que nós possamos simplesmente responder a esse desejo que Ele que gera. Você acha que esse desejo vem de nós? Não, eu me rendo a Ele e vou respondendo à medida que Ele vai crescendo em mim. Amém? Então vamos orar por isso e vamos agradecer ao Senhor pela nossa semana que está finalizando, né? Semana que eu falo, a semana útil, né? Que geralmente a maioria das pessoas trabalham segunda a sexta, escola, são os compromissos. Vai chegando o final de semana ali, o sábado já vai diminuindo, né? Mas agradecer, porque Ele nos deu mais uma semana, Ele tem nos conduzido, tem nos ajudado, e declarar mesmo que nós somos homens e mulheres que temos fome e sede pela justiça, pela verdade. Amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Obrigada, Jesus, pela vida. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Deus, nós queremos nessa manhã dizer que nós temos fome e sede pela justiça. Por isso nós seremos fartos. Oh, Pai, coloque cada dia mais no nosso coração o desejo pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, pela palavra de Deus. Deus, por orar, por buscar a Tua presença. Deus, que não venhamos negociar esse momento, não importa quanto tempo seja, mas que não venhamos negociar esse momento por nada na nossa vida, porque não existe compromisso, por maior que seja, por mais importante que seja mais importante do que estar na Tua presença, do que nos alimentar do Senhor, do que buscar a Tua face, do que sermos nutridos pelo Senhor e pela Tua palavra. E a Tua palavra diz que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Nós queremos ser fartos, mas não queremos, ó Deus, algo, ó Deus, que venha nos fartar e dizer agora chega, tá bom. Não, quanto mais nós comemos, quanto mais nós bebemos, mais nós queremos, porque é uma fome, uma sede que nunca tem fim. Nunca tem fim. E quanto mais nós comemos e bebemos, mais nós queremos comer e beber, porque o Senhor é alimento para nós. Pai, quanto mais nós fazemos isso, mais o Senhor vai gerando em nós tanto querer quanto realizar, segundo a Tua boa vontade. Nós te agradecemos porque a Tua palavra foi liberada sobre nós nessa manhã. Ela vem para renovar a nossa mente, mudar a nossa maneira de viver. E muito obrigada também pela semana que o Senhor está nos dando a oportunidade de concluir. Queremos declarar que a nossa sexta-feira será abençoada, que tudo que precisa ser feito neste dia será feito com alegria, com desfrute, debaixo da Tua graça, da Tua proteção, da Tua provisão, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter uma sexta-feira abençoada, cheia de graça, de favor, de sabedoria. E eu espero você na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Um grande abraço para você. Fica na paz.